Opa, boa tarde, a torcida corintiana. Eu sou o Robson e esse é o canal do Robson. Hoje, dia 30 de julho de 2022, às 14 horas e 13 minutos, está começando mais um pré-jogo do Robson. E para falar a verdade, eu tinha gravado esse vídeo ontem, tá? Tinha gravado o vídeo ontem, mas pô, deu. Não é que deu problema. Esse microfone que eu comprei, ele tem um botãozinho aqui que eu consigo mutar o microfone por ele, tá? Por exemplo. Agora não tá mais. Então o que, que acontece? Eu não percebi, eu gravei todo o vídeo ontem com o botão do mute ativado. Eu estava mexendo com esse botão enquanto estava numa reunião do trabalho ontem, né? E ele não funciona no Teams lá do trabalho, né? Então eu mutava, desmutava, não fazia diferença nenhuma. Quer dizer, eu tinha me mutado pelo Teams, né? Aí eu tentava desmutar pelo microfone aqui e não desmutava. Então eu, beleza, tá de boas. Mas aí ele ficou com o multi ligado aqui, eu gravei o vídeo todo ontem, tipo, um dos melhores vídeos que eu já gravei na vida, com tamanha desenvoltura e tudo mais, naturalidade ao se falar. E acabou que deu, pô, que deu muito errado. Aí quando eu subi o vídeo no YouTube e depois estava gravando a faixa, tava gravando não, né? Tava convertendo para podcast, eu vi que não tinha som nenhum. Aí, pô, aí é mancada, né? Aí eu excluí o vídeo, né, do YouTube, obviamente, e eu nem ia gravar esse pré-jogo, né? Mas aí fica aquele, pô, vou gravar, vou dar essa mancada e tal. Não é nem. Até porque meu público é pequeno, mas é mais por mim mesmo. Então, vou gravar, mano. Deixar registrado pra posteridade aí, enquanto existir Spotify e YouTube, o Robson vai ser lembrado. É igual One Piece. Os meus episódios são iguais ao One Piece. Tá lá. Procura o que você acha. Um dia pode ser que você encontre o maior tesouro já que já existiu na humanidade. One Piece no final do anime vai estar lá um episódio de pré-jogo, de pré e pós-jogo do canal da RB Cedilha. Ai, caraca. Mas beleza. Bom, pelo menos uma coisa de bom aconteceu, né? Entre ontem e hoje, né? Foi lançada a camisa 603 do Cássio. Eu nem peguei, que eu tô com o mesmo material de ontem. Eu poderia ter pego uma imagem ali da camisa do Cássio, uma camisa bem bonita, uma camisa preta em dry fit. Lá pelo. A mais bonita é a preta, tá? A única bonita, na verdade, é a preta. Em dry fit e tal, com. Ela é manga longa, então o braço tem. Tipo. É diferente, né? É como se fossem escamas de dragão. E pelo menos eu tive essa impressão, né? Me veio agora, né? Tipo, como como se fosse escamas de dragão ali e tal, e o torso da camisa todo preto, com a assinatura do Cássio, atrás o número, né, com os dragões envoltos ali. E só que assim, eu não consegui comprar. Simplesmente porque eu entrei na Shop Timon às 10 horas, quando era para ter liberado, e não estava no site. Eu pesquisava lá, Gigante Cássio, Cássio, não sei o que lá, Dryfit Cássio, e não aparecia. E eu fui no site da Nike, e aí no site da Nike tava lá com um disclaimer dizendo que era só para membros de não sei o que lá. Eu falei, pô, eu não sou membro, eu tenho conta aqui, já comprei coisa aqui, mas não sou membro. Aí eu nem tentei comprar, né? Passou 20 minutos, lá na loja da Nike e na Shop Timão não aparece também. Depois o pessoal postou um link lá no Shop Timão, que devia estar muito escondido, falando que estava esgotado já. As outras camisas eu não achei para comprar, tá? Não, simplesmente eu não consigo achar essa camisa no Shop Timão. Eu compraria a azul, a amarela, a vermelha, dependendo do preço, né? Porque a preta, que é a quente, né? A bonita mesmo, tava 343, se eu não me engano. E só que, pô, não achei pra comprar, não consegui comprar. Tô chateado porque é uma camisa da hora, eu usaria pra ir pra academia, né? Pra falar a verdade. Aqui em São Paulo não dá pra ficar andando com camisa de time, né? Mas
de toda forma para ir para academia aqui no bairro, que é suave. E compraria sim, mas não passaria ali no cartão 10 vezes, aí daria para comprar, né? Só que é aquele negócio, tipo, não consegui, o Corinthians, muita gente reclamando, inclusive, até gente reclamando, tipo, porra, mano, aí é foda. Porque assim, tipo, é uma camisa comemorativa com edição limitada. O pessoal reclamando que faz edição limitada e cobra R$ 300, poderia fazer versão normal, cobrar 150 e ia vender muito mais. Só que não é esse, o ponto não é esse, né? Toda essa estratégia de escassez de item limitado, entre aspas, de colecionador, não é para todo mundo de fato, né? É para quem quer colecionar, para quem quer ter algo, entre aspas, único. Deixa eu fazer as aspas aqui, né? Único, então, cara, tipo, é assim que funciona, é mercado, estratégia de venda. Não é pelo preço, não é por nada, é para ser um item quase exclusivo, com pouca tiragem. Então, enfim, acho que para todo o resto do público tem as outras camisas lá, azul, amarela, que são mais feias, né? Não são, pelo menos pro meu gosto. Mas, pô, acho que é isso, assim. Sobre a camisa do Cássio, acho que é isso. Eu até. O meu celular nem tá aqui, cara. Meu celular tá lá na sala. Senão eu poderia pegar uma imagem e colocar aqui pra ver. Mas é isso, assim. Tipo, tô chateado de não ter conseguido comprar a camisa que eu queria. Ah, não tô tão chateado não, né? Porque se você não compra, o desconto é maior, né? Mas eu queria ter aquela camisa. Eu queria ter aquela camisa. Mas é isso. Então o Corinthians lançou a camisa do Cássio, já acabou. Então não vou ter a camisa, só se fizerem uma nova tiragem, o que eu acho muito difícil, eu acho que não vai fazer. A camisa preta lá dos 500 jogos do Cássio não teve mais tiragem, então quem tem, quem não tem, compra na Shopee depois. Beleza? Então vamos começar a falar de futebol já, mais propriamente dito. Eu tenho aqui os jogos da rodada, tá? Então a rodada começa. Detalhe, tá, pessoal? Essa é a primeira rodada do segundo turno, tá? Então a rodada 20, né? Já foram 19 rodadas, acabou o primeiro turno, o Corinthians acabou na segunda colocação e agora tá iniciando já o segundo turno do campeonato, né? Muita coisa mudou do Corinthians nesse segundo turno, mas a gente fala sobre isso daqui a pouco, tá? Os jogos da rodada, então, Goiás e Coritiba, Ceará e Palmeiras, o jogo brabo agora da rodada, Corinthians e Botafogo, Flamengo e Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e São Paulo. Tenho aqui a segunda parte dos jogos. Internacional e Atlético Mineiro, Cuiabá e Fortaleza. Nossa, gente do céu. Nesse jogo aí, Cuiabá e Fortaleza, quem perde? O futebol, obviamente, né? América Mineiro e Havaí, outro jogo que o futebol perde. Se bem que nesse daqui tem a estreia, não sei se é a estreia, né? Mas o Paulo Guerreiro, que só jogaria no Corinthians no Brasil, né? Mas acabou tendo passagens por Flamengo, Internacional. Teve mais algum time? E agora Havaí, né? Eu não lembro se ele jogou em algum outro time, acho que não, né? Só Flamengo, Internacional e Havaí agora aqui no Brasil. Então tem pelo menos isso de atração, né? Como será que o Guerreiro tá? Tá com um Black Power da hora ali e tal, né? Tá bem estilosão. Mas já tá com quase 40 anos, né? Será que vai conseguir jogar? Será que vai render? Será que não vai? Fica aí a dúvida, o questionamento. Eu não. Assim, eu gostava do Guerreiro, gostava bastante do Guerreiro, mas acabou que, pô, eu fiquei um pouco chateado ali com toda aquela situação de ele ter ficado com ciúme do Pato, que o Pato veio ganhando mais que ele, aí ele queria ganhar mais e acabou indo para o Flamengo simplesmente pelo dinheiro, não era nem por um projeto esportivo superior, que infelizmente naquela época o Flamengo não tinha condição de competir com o Corinthians, né? Então ele acabou indo para lá, foi até um dos primeiros jogadores ali de uma que deu origem a essa nova era do Flamengo aí, né? O Flamengo já estava começando ou tentando ali é, voltar a ser competitivo no futebol, né? Em 2015 passou longe disso, 2016
Se eu não me engano, foi em 2016 que eles trouxeram o Diego Ribas. Aí terminaram em segundo no Campeonato Brasileiro, né? Em 2017 o Corinthians foi campeão brasileiro. Sinto muito aí para quem não acompanha o futebol, né? Mas então o Flamengo não tinha condição de se equiparar ao Corinthians futebolisticamente naquele momento, né? Depois as coisas foram mudando, né? Hoje é o Corinthians, o mundo dá voltas, né? Hoje é o Corinthians que luta ali para ser competitivo diante de Flamengo, Palmeiras e mais recentemente agora o Atlético Mineiro, né? Bom, cadê Havaí? América e Havaí, Bragantino e Juventude. Esse aqui acho que o Bragantino deve ganhar, muito embora o Bragantino não esteja numa fase tão boa, né? E Santos e Fluminense, torcer aí para o Santos segurar o Fluminense, pelo menos garantir um empate ali. Mas a grande tendência ali é que o Santos leve um sapeco do Fluminense e do Diniz. Tá todo mundo tá todo mundo como que é? Dinizado? Bom, enfim, o dinizismo tá tá imperando aí, tem bastante gente falando bem do Diniz ali até ele perder o vestiário e o time despencar, né? Mas é isso, então essa é a rodada, são os jogos da rodada do campeonato, com destaque ali para principalmente para a primeira parte aqui da rodada, né, que começa hoje às 16h30. A gente tem aqui, pô, a gente tem Palmeiras e Ceará, o Palmeiras jogando fora de casa, é importante que o Ceará segure o Palmeiras nessa partida. Tem Corinthians e Botafogo, Corinthians ali brigando para tentar se aproximar do Palmeiras, ficar um ponto só atrás. Tem Flamengo e Atlético Goianiense. O Flamengo está numa arrancada muito grande ali no campeonato também, né? Tava bem mal com o Paulo Souza, aí veio o Dorival e as coisas começaram a andar. E tem Atlético Paranaense e São Paulo, um jogo grande. O Atlético Paranaense acho que vivendo um dos melhores momentos da história dele, né? Da história recente do Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense que foi campeão brasileiro, acho que em 2002. Não, 2002 foi o Santos. 2004? Não, 2004 foi o Santos também. Quando foi? 2001? Bom, no começo dos anos 2000 ali, o Atlético, 2004 foi vice-campeão, né? Era o time que tinha o Washington, né? Coração de leão lá e tal. Eu acho que foi em 2001 mesmo. 2000 foi o Vasco, né? 2001 Atlético Paranaense, 2002 Santos em cima do Corinthians. Eu tenho muita mágoa dessa final de brasileiro. 2003 Cruzeiro, 2004 Santos de novo, 2005 Corinthians, né? Então acho que é isso. O Atlético Paranaense que já foi campeão brasileiro, em 2005 foi finalista da Libertadores, né? Acabou perdendo para o São Paulo. É, agora ele vive um momento interessante, né? O Atlético Paranaense ganhou a Copa do Brasil, ganhou acho que duas vezes a Sul-Americana e tá aí agora para enfrentar o São Paulo. Agora com o Felipão, né? O Felipão que segurou o Flamengo no meio de semana, agora tem um desafio diante do São Paulo. E se eu não me engano, o Atlético Paranaense tá na Libertadores? Acho que tá na Libertadores o Atlético Paranaense, tá? Contra quem que vai jogar o Atlético Paranaense? Não sei. Acho que é contra. Ah, é contra o Estudiantes, né? Acho que é contra o Estudiantes, porque ele tá do outro lado da chave do Corinthians. Então tá no, de um lado tem Flamengo e Flamengo não, Palmeiras e Atlético Mineiro. E na outra chave, no outro jogo, eu acho que é Atlético Paranaense e Estudiantes de La Plata. E aí do lado do Corinthians, Corinthians e Flamengo. E acho que Nacional e um time argentino que eu não lembro qual é. O time que desbancou o River Plate. E o Nacional é o Nacional do Uruguai, se eu não me engano. Se eu não tiver enganado, às vezes, tipo, pô, às vezes eu falo um monte de besteira aqui, mas é isso. Então, um jogo importante também aqui, um jogo
São Paulo na Sul-Americana, o Atlético Mineiro na Libertadores, Flamengo Libertadores, Corinthians Libertadores, Palmeiras Libertadores. Então, acho que é a parte importante da rodada aqui, né? Ok, vamos dar uma olhada na tabela do campeonato. Peguei a tabela no Google, né? Peguei os jogos da rodada no Google também, mas não ficou muito bom, tá? Achei que ficou um pouco pequeno. Vou voltar a pegar pelo menos os jogos da rodada. Vou pegar no Globo Esporte. Aqui já a tabela do campeonato eu achei que ficou boa, pegando a do Google, né? Então ficou, dá pra ver direitinho ali o nome, o símbolo do time. Então acho que eu vou continuar pegando. É, quando for utilizar a tabela de campeonato, vou pegar do Google. Então, primeiro, o segundo turno do Campeonato Brasileiro, como eu falei, está começando agora. Está começando com o Palmeiras em primeiro, com 39 pontos, Corinthians em segundo, 35, seguidos de Fluminense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Flamengo. Olha aí. Ó. Exceto o Fluminense que está no último jogo da rodada contra o Santos, todos os outros times aqui jogam hoje, tá? Jogam hoje no sábado. E é importante que todos eles não vençam e o Corinthians vença, tá? A regra é essa. Segunda parte aqui da tabela, segundo pelotão, vem com o Internacional em sétimo, Bragantino, Santos, São Paulo, Botafogo, Ceará e Coritiba. Tá, o São Paulo, olha, como estava falando, o São Paulo que vai enfrentar o Atlético Paranaense, São Paulo está em décimo com 26 pontos. Acho que são 5 ou 6 pontos apenas da zona de rebaixamento, então acho que dá, hein? Acho que dá, hein? Santos e São Paulo ali, acho que dá, hein? 38ª rodada, vamos ver onde esses times vão estar, né? E o terceiro pelotão aqui, pelotão que muito provavelmente vai brigar contra o rebaixamento. A gente começa aqui com o Goiás na 14ª posição, seguido de América Mineiro, Havaí e aqui começa a zona da degola, tá? O Cuiabá com 20 pontos, Atlético Goianiense 17, Juventude 16 e Fortaleza 15. O primeiro time fora da zona de rebaixamento tem 20 pontos, tá? Ou seja, 6 pontos atrás de Santos, São Paulo e os times que eu quero que caiam, né? Vale um destaque aqui pro Fluminense. O Fluminense não, pro Fortaleza, tá? O Fortaleza, cara, tipo, ele em um turno ele fez 15 pontos. Para ele se salvar matematicamente do rebaixamento, ele tem que fazer o dobro de pontos, tem que fazer 30 pontos. Ele tem que ganhar 10 jogos. Eu acho que dificilmente o Fortaleza faça 30 pontos no segundo turno, tá? Então, se ele não for rebaixado, ele vai ser rebaixado, ele vai se salvar por muito pouco, tá? Como o caso de time que se salvou do rebaixamento com 40, 41 pontos, 42. Tudo vai depender do desenrolar do campeonato aqui, do desempenho desses outros três que estão lutando com ele, né? Cuiabá, Atlético Goianiense e Juventude. Mas eu acho que o Fortaleza vai cair para a segunda divisão, vai voltar para o lugar que é de direito dele. Estava há muito tempo na terceira divisão, Série D, Série C, Série B. Aí voltou, né? Num trabalho bem feito pelo, pela direção lá do Fortaleza, né? Principalmente pelo presidente lá, eles administraram bem, eles conseguiram ficar 2 anos aqui no, na Série A, mas agora está na hora de voltar para lá, para a Série B, e muito provavelmente quem vai subir esse ano sejam os quatro grandes que estão lá, né? Cruzeiro, Vasco, Botafogo. Botafogo não, Botafogo está aqui. Cruzeiro, Vasco, Bahia e. Putz, eu esqueci qual era o outro. Se eu esqueci, não deve ser tão grande assim, tá? Mas pelo menos Vasco, Cruzeiro e Bahia tem grandes chances de voltar aqui. E aí vai deixar o. É uma pena, porque é bom viajar e ir pro Nordeste. O VP gostou de ir pro Nordeste, conhecer o Brasil e tal. Não podia nem ser comandar o time, né? Mas ele foi mesmo assim, conhecer as praias, conhecer o Nordeste. É bonito lá, né? Dizem. E foi pra lá. E é bom, né? É bom que o campeonato tenha, de fato, times das mais vastas regiões
do país, né? O Nordeste é importante ali, do mesmo jeito que o Mato Grosso é com o Cuiabá. Seria muito legal se tivesse algum, se o Remo voltasse para a primeira divisão ou algum outro time ali da região. Aí já é mais difícil, né? Da região norte ali, Amazonas, aí é Pará, aí já Tocantins, aí já fica mais difícil, né? Porque o futebol putz, é subdesenvolvido ali, né? A mesma coisa no Espírito Santo. Não tem time do Espírito Santo. Pelo menos não nas principais divisões, né? Que eu conheço na série A e B ali. Eu não conheço times da série C nem da série D, tá? Mas eu sei que na série A e na série B não tem time do Espírito Santo. Não sei nem se tem campeonato estadual do Espírito Santo, tá? Eu não conheço nenhum jogador que veio do Espírito Santo. Mas é isso. Acho que o Fortaleza deva cair para a segunda divisão. Uma pena, eu gostaria. Na verdade, eu gostaria que ele ficasse, tá? Eu não tenho antipatia pelo Fortaleza. Na verdade, por quase nenhum time, né? Eu tenho mais antipatia pelos rivais aqui de São Paulo, talvez pelo Flamengo e pelo Internacional, né? Eu gosto muito dos times do Paraná também. É, porque eu sou paranaense, né? Então, gosto dos times de lá. Não torço pelos times de lá, mas tenho simpatia, assim. Não gostaria que caíssem para a segunda divisão ou acho que o Paraná foi para a terceira divisão. O Paraná que revelou Ricardinho, né? Tcheco, vários craques aí. Mas beleza, então essa foi a tabela do campeonato. E a gente tem aqui uma provável escalação disponibilizada pelo Globo Esporte. Lembrando que, como todos sabem, o Corinthians não tem divulgado. Mas assim, o Corinthians não tem divulgado a lista de relacionados, nem as prováveis escalações mais, mas de toda forma, os jornalistas estão jornalistando e trazendo para a gente aqui ah, as informações, né? Então, num provável Corinthians para enfrentar o Botafogo daqui a pouco às 19 horas, 19 ou 19h30, não sei. O Corinthians pode ir a campo com Cássio, Rafael Ramos, Bruno Mendes, Balbuena e Lucas Piton, Cantígio, Rony e Fausto Vera. No ataque, Gustavo Mosquito, Adson e Roger Guedes, tá? Podendo ter algumas alterações ali, no caso, Fábio Santos no lugar do Piton, Juliano no lugar de Fausto Vera e Yuri Alberto no lugar de Roger Guedes, tá? Eu acho que vai com o Piton mesmo para poder resguardar o Fábio Santos para o jogo mais decisivo no momento. Não dá para dizer se é mais ou menos decisivo ou mais ou menos importante, porque o Corinthians briga pelas duas competições. Mas um é mata-mata, né? Um se perder é um abraço, o outro talvez se perder ou empatar dê para recuperar, dependendo dos outros resultados, né? Dependendo da combinação ali da rodada, talvez a derrota não seja nem um big deal, assim, né? Nem algo tão importante. E, cara, Fábio Santos é contra o Flamengo, terça-feira. Isso fora de questão. Então a gente vai ter que sofrer um pouquinho ali com o Lucas Piton de novo na marcação, tá? E Juliano no lugar de Fausto Vera. Eu acho que o Juliano ele tem que jogar agora, porque ele tá mal, não dá para contar com o Juliano pro jogo contra o Flamengo, a menos que ele seja opção para um segundo tempo, tá? Mas no time principal não dá para contar com o Juliano, eu não colocaria o Juliano nesse momento. Mas por outro lado, eu daria uma oportunidade para o Fausto Vera. Aí quem rodaria, no meu caso, seria o Cantígio, tá? Eu deixaria o Rony El Tranquilo Moura, né, que vem fazendo partidas ok. Ele jogou muito diante do Boca Juniors na Bomboneira. Depois de lá para cá, parece que virou uma chavinha ali. Ele tem feito boas apresentações, não tem comido a bola, não tem sido importante, preponderante, decidindo partidas, enfim, nada disso. Ele tem feito o que ele pode fazer e sendo menos. Ele tinha um problema de ficar levando cartão amarelo toda hora, assim, sendo muito afoito, né? Então ele tá mais tranquilo, tranquilo. Então
eu daria ali, tiraria o Cantillo do time, né? E deixaria um meio de campo com Rony, Fausto Vera ou Fausto Vera e Juliano, tá? E no ataque eu iria com o Guedes mesmo. Na verdade eu iria com o Yuri, tá? Eu acho que o Roger Guedes, a gente conhece todos os defeitos dele. A gente conhece, ele não se destaca muito na recomposição, ele só dá migué na hora de ele ficar trotando ali para cortar espaço, e tal. Mas ele é decisivo. Uma coisa que ele é decisivo, tá? Ele não deu nenhum título pro Corinthians. Ele não fez nenhuma atuação de gala que, tipo, ele não eliminou ninguém. Assim, pô. Imagina que ele, se ele tivesse eliminado o Boca Juniors. Não, ele não fez isso. Ele perdeu o pênalti. Ele perdeu o pênalti que poderia ter dado a vitória pro Corinthians no primeiro jogo, tá? Se bem que o Benedetto também perdeu, né, no mesmo jogo. Não, no jogo seguinte, na verdade, né? Mas, cara, o Corinthians, o Roger Guedes, ele é decisivo, ele é o artilheiro do time, ele faz bastante gol, né? Ele tem 6 gols no Campeonato Brasileiro, cara. Isso é muita coisa. É muita coisa isso. 6 gols. Não é muita coisa, né? Mas em 19 partidas, a cada 3 jogos ali, na média, ele estaria fazendo um gol. Obviamente ele fez, pô, 3 gols ele fez no Havaí, né? Depois ele ficou uma cara sem fazer gol, né? Mas de toda forma ele tem sido importante, ele tem feito os gols dele, maioria golaços. Eu acho que eu manteria ele no time titular, mas jogando como um atacante ali de referência. Ah, ele não gosta. Aí sinto muito. Então ele roda e o Yuri Alberto consegue. É a posição do Yuri Alberto e o Yuri Alberto tomaria ali a posição dele, tá? Mas nesse momento, se eu precisasse escolher entre um dos dois, nesse momento, hoje agora, dia 30 do 7 às 14h40, eu escolheria o Roger Guedes para o time principal e deixaria o Yuri se acostumando com o time ali. Ele precisa fazer gol também, já está indo para o terceiro jogo, terceiro ou quarto jogo já pelo Corinthians e não fez nenhum gol ainda. Muito embora não teve nenhuma oportunidade, por assim dizer, não teve nenhuma chance clara de gol. Acho que ele sequer acertou o gol numa finalização, mas ele contribuiu de outras maneiras, né? Muita movimentação, muita briga. É, Ele, diferente do Roger Guedes, ele salta para disputar as bolas no alto. O Roger Guedes muito dificilmente salta para disputar a bola de cabeça. Então, sei lá, o Yuri Alguedes, o Yuri Alguedes aí é osso, né? O Yuri Alberto tem tudo para ser importante, titular absoluto desse time, tá? Mas hoje o Roger Guedes tem mais gol que ele, então acho que eu daria mais uma chance, um voto de confiança ali pro Roger, tá? Mas se for o contrário, pra mim, assim, tipo, tá bem servido. Os dois são bons de bola, os dois entregam aquilo que podem da maneira que podem, né? E é isso. Bom, vamos falar um pouquinho do jogo de maneira rápida. Cara, o Corinthians enfrenta então o Botafogo amanhã na Neoquímica Arena. Amanhã não, né? Hoje, né? Pô, aqui seria amanhã se eu estivesse gravando ontem, né? O Corinthians enfrenta o Botafogo hoje, às 19 horas na Neoquímica Arena pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O que eu espero desse jogo? O Corinthians está pressionado, tá? O Corinthians precisa vencer esse jogo, não pode perder ponto em casa. O Corinthians é o melhor mandante do campeonato. Por outro lado, o Botafogo é o melhor visitante do campeonato. Então são dois antônimos ali, né? Quem vai prevalecer, né? Eu sinceramente espero que o Corinthians vença esse jogo, que o Corinthians é, traga ali os 3 pontos. 1-0 basta, não precisa ser 2-3, não precisa ser aquela aula de futebol que foi no primeiro turno, até porque o time mudou muito de lá para cá. Não tem Paulinho, por exemplo. O William machucou o ombro e não sei se é desculpa ou não, mas ele não vem conseguindo ter atuações tão consistentes assim. Inclusive, eu pretendo fazer um vídeo aí para dar um contraponto em relação às críticas que o William vem recebendo, tá? Mas vamos deixar um pouquinho para depois. Preciso preparar o vídeo, pegar algumas informações e tal, né? Preparar todo o material. Isso leva um pouquinho de tempo, tá? Mas de repente até lá o William já teve uma virada de mesa e todo mundo
tá elogiando de novo, né? Mas deixa estar, né? Então o Corinthians mudou muito desde o primeiro jogo, desde a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, lá no primeiro turno. Hoje é um outro time, hoje é um time com reforços, com retornos, é um time um pouco mais cascudo, passou por diversas provações, apanhou bastante, perdeu para Palmeiras, perdeu para Ceará, perdeu para sei lá qual foi a última derrota do Corinthians aí. Não lembro não, hein? Acho que foi Ceará, né? Acho que a última foi o Ceará. E cara, perdeu para Fluminense também, né? O Fluminense foi doído, viu? Embora fosse com um time totalmente reserva do reserva, no time C do Corinthians foi, pô, foi 4 a 0, né? E levar gol do Fred a osso também. E recentemente perdeu para o Atlético Goianiense, né? Foi o último jogo, inclusive. Então é um time cascudo. E o que eu espero além da vitória é a postura para esse time, tá? Eu não, cara, para mim é inconcebível que um treinador tenha que vir lá de Portugal, da cidade do Porto, sei lá de onde que ele veio, para chegar aqui e falar que o jogador do Corinthians tem que ter raça, tem que ter disposição. Esse elenco ouviu da boca do Silvinho ano passado, o professor Silvio de Campos Mendes, numa palestra sobre o Zé Maria, o Super Zé, que a entrega, a transpiração, o suor, a raça, a competição, isso é inegociável para um time como o Corinthians. Então, eu espero, sinceramente, que o Corinthians não apresente de novo aquilo que apresentou diante do Atlético Goianiense. Tá, tem uma torcida organizada aí do Corinthians que tem um lema que é LHP, lealdade, honestidade e procedimento. Não sei se é honestidade ou humildade, tá? Aí já tô falando demais já. Acho que, bom, mas o Corinthians não pode nunca entrar de salto alto, chegar num vestiário e tá todo dolorido porque não conseguiu competir de igual para igual fisicamente com o adversário, tá? Isso daqui é inadmissível. Isso daqui um jogador do Corinthians precisa saber. Isso aqui devia ser cartilha, tá? Ao invés da cartilha de jantar junto com o Cássio e só levantar quando o Cássio deixar, que era o que o Thiago Nunes fazia, tinha que falar, ó, amigão, aqui você vai correr, aqui você vai se entregar, aqui você vai lutar até o final. E é isso que eu espero do Corinthians, tá? Eu não estou pedindo futebol arte, não estou pedindo que domine o adversário, que passe o carro, que humilhar não, humilhar realmente não, mas que, enfim, que dê um baile no adversário, não é isso. O Corinthians pode ganhar de 1 a 0, que a gente entende. O que a gente não quer, isso enquanto torcida, é que o jogador, tipo, entre lá e não demonstre vontade, nem, tipo, de ganhar o jogo, que não compita, né, com o adversário. Tem que competir, tem que vender caro. Você pode perder o jogo, mas o adversário tem que suar para jogo para ganhar. Tem que se esforçar, tem que não é chegar, não, ganha 3 pontos aí, ganha a vaga para a segunda, para a semifinal ali da Copa do Brasil de boas. Não, para mim tá tranquilo. Não, os caras têm que suar sangue para poder vencer do Corinthians. E não foi isso que a gente viu contra o Atlético Goianiense. Não foi isso que a gente viu contra o Ceará, por exemplo. Então, não foi isso que a gente viu contra o Palmeiras, mas contra o Palmeiras teve a. Não sei se é desculpa ou não, mas teve lá o papo da Covid, né? Para os outros não teve. Então, o Corinthians que entre com disposição, com raça. Não tem a música, pô. Vamos jogar com raça e com o coração. É o time do povo, é o Coringão, mano. Então, mano, é isso que a gente quer. Luta até o final, luta até o final. Ganhe de 1 a 0 no final, igual fazia com o Silvinho ano passado. Não é possível que tenha desaprendido a jogar com raça. Tipo, com o Silvinho jogava com raça e ganhava nos acréscimos e com o VP não consegue. Com o VP não consegue. Desaprendeu, então. Não. Isso
Isso não tem nada a ver com técnica, isso não tem nada a ver com. Tem com futebol porque é o esporte que tá praticando, mas isso daqui são valores, cara. Valores. Valores são os valores que os jogadores do Corinthians têm que absorver ao estar num time como o Corinthians, tá? Porque apoio não falta, não falta apoio da torcida. A torcida canta o jogo inteiro, a torcida apoia o jogo inteiro. Muitas vezes a torcida vai depois do jogo. Poucas vezes, raras as vezes, foram as vezes que teve vaia durante o jogo. Porque não é comum da torcida fazer isso. Mas apoiar sim, cantar sim, empurrar o time sim, jogar junto sim. Isso não falta. Então é inadmissível que um time como o Corinthians apresente uma postura como apresentou diante do Atlético Goianiense. Então, no mínimo hoje, às 19 horas, eu espero que o Corinthians tenha a postura de Corinthians. Que chegue pro Botafogo e fale, ó, você tá na minha casa, irmão. Você quer ganhar de mim? Faz por onde? Porque não vai ser fácil não. Então é isso. Espero ali uma vitória, espero os 3 pontos, mas mais que isso, espero postura dessa equipe que vai entrar em campo. Beleza, rapaziada? Vamos ficando por aqui. Cara, foi mal se eu falei algumas besteiras aí e tal, mas acontece. E boa, vamos ficando por aqui. Daqui a pouco tem Corinthians. Me preparar psicologicamente. É nóis. E vai Corinthians, mano.